Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Grendene. Faz tempo que eu não falava da Grendene, né? Deixa eu ver se tem aqui o último vídeo que eu fiz dela. Talvez em uma live, né? Foi num vídeo de destaques negativos, né? A empresa não tava lá, essas coisas, enfim. Mas esse trimestre é um resultado bom, né? Por isso que tá merecendo aí um destaque no vídeo de domingo, tá? E, pô, faz tempo que eu não falo dela também, tá? Qual que é o lance com a Grendene, pra quem não acompanha? Eu acho que a Grendene já passou tanto tempo, né, dos BOs dela e tudo mais, que eu acho que muita gente já esqueceu, né? Tem muita gente que já deixou pra lá e essa geração mais nova que tá investindo nem chegou a pegar os dias de Grendene, né? Então, contextualizando pra vocês, cara, a Grendene é uma empresa boa. Até, nem lembro que ano ali, meados da década passada, alguma coisa assim, tá? Tinha números legais, ela crescia pouco, é verdade, mas números bem decentes. Eu tô no trimestral aqui, deixa eu botar no anual. Ah, números, assim, bem bons. A gente já vai ver que ela conservou até boa parte dos números bons. Ela foi meio que numa trajetória de crescimento até aqui, ó, até 2017. Aí de 18 pra cá, né, os últimos 7, 8 anos, que a coisa não foi tão bem. Mas voltando aqui, tá? Não era um número espetacular, mas a Grenade entregava ali um crescimento mínimo, tá? Em termos de rentabilidade e tal. Ela sempre foi ok, né? Ela vende um calçado que é relativamente barato, né? Um calçado feito com resina lá, com resina? Acho que é resina, né? Calçado plástico, assim, feito com resina, não sei o quê. E dá uma margem boa, né, mais ou menos. Ela não vai ter uma margem muito alta, porque o produto dela não é aquele produto de marca, de luxo, de tecnologia. Ela gera bastante caixa, ela nunca teve dívida, né, ela gera bastante caixa, ela tem muitos incentivos fiscais, ela tem várias fábricas no Nordeste. Então, o maior problema da Grendene durante muito tempo foi que boa parte do lucro proveniente desses incentivos fiscais ela não pode distribuir como dividendo. E basicamente a única coisa que a Grendene fez no período, bom, sempre fez, é distribuir capital para os acionistas, porque por mais que nesse período ela até estivesse crescendo um pouquinho, mas ela nunca foi de crescer muito, produção e tal, né? Então, tipo, ela não tem muito reinvestimento para crescer, ela nunca fez grandes aquisições, né, umas coisas pontuais lá, as Aleia que veio lá da Vulcabras e tal. Então, a alocação de capital da Grandene é distribuir dividendo. Só que parte do resultado dela, do lucro, ela não pode distribuir, porque é incentivo fiscal. Logo, ela começou a acumular, para quem não conhece, um caixa insano, né? Ela chegou a ter 2 bi de caixa, porque aqui é só caixa mesmo, né? No balanço patrimonial ainda tinha valores investidos. Então ela chegou num período até mais de 2 bilhões de reais em caixa, que aí ela distribuiu, pagou o imposto para distribuir, porque era um valor que estava desproporcionalmente alto, né? Perto da empresa, não teve outro jeito. Mas já tá juntando de novo, né? Porque essa é a sina deles, né? Como eles não crescem, não tem muito o que investir em crescimento, só na manutenção, né? Um capex de manutenção. Por isso que o capex não é alto, né? Um capex tranquilo. Ela, bem ou mal, gera caixa, gera resultado e tal. Mas não tem o que fazer com o dinheiro, basicamente, né? Recompra, sinceramente, nunca vi isso. Os caras provavelmente deve ter restrição para esse dinheiro de zero recompra, né? Deve ter restrição para esse dinheiro de incentivo fiscal ser usado como nas recompras também, tá? Então ela não tem o que fazer com o dinheiro, né? É curioso isso. Mas enfim, voltando à história da Granene, o que que aconteceu? Em especial depois desse período aqui, lá, 17 e tal. Esse ano aqui teve não recorrente, tá? Aquele em 2019, aquele não recorrente fiscal lá de PIS, COFINS e tal. Cara, a Grendene, ela cresceu um pouquinho, era o suficiente para a empresa ali gerar um valor, distribuir, era aquela empresa sólida, né? Ela parou de crescer, teve uns anos bem ruins de resultado. Então, se a gente pega, ó, 17 para cá, né, é um crescimento pífio, né, praticamente zero de lucro, de receita também, né, 2% de EBITDA, vai dar 2, lucro 1, ou seja, ela não cresceu nos últimos, né, 2017 para cá, 7 anos. E aí o que acontece? É bem importante essa lição, a Grendene dá uma lição bem importante pra gente. Empresa que não cresce nada, pessoal, não gera valor para acionista, não importa o quão bons sejam os outros números. Ela tem até uns probleminhas que a gente vai ver lá depois. Mas, cara, não gera valor. Se a gente olha a cotação dela, olha só, a partir de 2017, que coincidência.
Nada, velho, basicamente nada. Subiu 1% desse pico aqui, ó, em maio de 2017 até hoje, tá? 1%, né? Enfim, se você pensar em inflação no período, né, você perdeu muito dinheiro investindo no Grendene, e nem vou falar de custo de oportunidade e tal, né. Então ela é uma boa lição que não tem jeito, pessoal, empresa para gerar valor, para ser uma empresa para buy and hold, para investimento no longo prazo, ela precisa crescer pelo menos um pouquinho. Tipo aquelas empresas lá de produtos ao consumidor nos Estados Unidos, cresce 5%, às vezes um high single digit, todo mundo comemora, um ano ruim cresce 3, mas ela cresce um pouquinho, né, a inflação lá fora também é menor. Então crescendo esses 5% ao ano, uma empresa com bons números e tal, entrega em 20, 30, 50 anos, vai gerar valor. Se a Grendene não mudar, né, se ela continuar desse jeito, cara, você pode segurar a empresa por 30, 40, 50 anos na carteira que não vai gerar valor, você não vai ganhar dinheiro com ela. Então, essa é uma verdade difícil de engolir para muita gente, né, que você precisa ter um componente de crescimento, senão não tem geração de valor, mesmo que ela seja pequena, mas se for pequeno e constante, funciona. Se crescer zero, né, tender a zero, a geração de valor também vai tender a zero, tá? Então o pessoal não entende, tem aquela história, dividir, empresa de crescimento, empresa de dividendos e tal. É tudo besteira, pessoal, é tudo para é uma tentativa de simplificar, mas torna simplista demais as análises e não vai direto, né, no ponto que não interessa. Hoje a gente tem um exemplo aqui para olhar para o passado, né, e é o que eu falo, é sempre bom você entender o conceito, porque senão você vai ter que esperar 7, 8 anos para entender, para ter um exemplo concreto para entender. Se lá em 2017 falasse, ó, pessoal, empresa assim não gera valor, você, mas ela hoje tem muito pouca gente já defendendo a Grendene, porque o pessoal cansa, né? O pessoal chega uma hora que cansa também. Mas de vez em quando aparece, ó, não tá voando como antes, sempre deu lucro, blá, 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 não dá pra esperar que as empresas performem bem 100% dos anos. Só faz 8 anos que a empresa não faz nada, não sai do lugar, né? Então, enfim, agora diminuiu bastante, mas antigamente o pessoal ainda ficava pegado. Então é isso, você vai esperar 7, 8 anos, vai perder dinheiro, né? Porque ela tá absolutamente estagnada, considerando a inflação, perdeu muito, né? Considerando o custo de oportunidade, então perdeu demais. Você não aprendeu, você deixou de ter uma outra empresa que poderia ser excelente, né? Por conta dessa, né, teimosia em ficar com uma empresa que não gera valor. Então, esse é o histórico da Grenade. Dito isso, esse quarto tri, o ano foi bom, né? Você vê que um ano bem melhor de EBIT, de lucro. E em especial o quarto trimestre foi bem melhorzinho, né? Então merece aí a gente dar uma olhadinha, ver se tá acontecendo alguma coisa especial na Grandene, ver se parece ser mais um voo de galinha. Eu falei também isso na análise da M Dias, né? Que é outra empresa que também piorou no período. Que essas empresas dificilmente, né? Os resultados são ruins, um resultado ruim atrás do outro. Às vezes um trimestre um pouquinho melhor, vem uma recuperaçãozinha, dá uma esperança, aí depois vem ruim de novo, né? Só pro cara continuar nessa e não sair nunca, né? É o sapo lá na panela de água fervente, tá? Então vamos ver se tem algum indício aí que nos diga que não, parece estar melhorando, ou se não, parece que não é nada expressivo, tá? Então tá aqui o press release da Grendene. Lembrando, tá? Nem falei no começo. Mas ela fabrica calçados, tá? Uma fabricação bem simples. Né? Sandálias, chinelos e afins. Tem até produto de marca, né? A principal marca é a Melissa, mas muito fraco, né? O grande lance deles é volume mesmo, é margem. É uma empresa muito mais industrial do que de marca, de apelo ao consumidor, né? Você vê que os grandes destaques aqui nos resultados é margem, é custo de matéria-prima, não é tipo ativação de consumidor, marca, né? Você vê logo de cara a diferença, né? Enfim, o ano foi bom, tá? Esse quarto trimestre em especial foi um quarto trimestre forte. Vocês vão ver na apresentação, tem alguns pontos que parecem positivos, outros negativos, é bem misto, assim, é bem interessante ver esse resultado da Grenene, porque tem coisas que vão depor a favor dela, outras contra. Então vamos dar uma olhada com calma. Então, primeiro ponto, o crescimento foi bom, tá? A receita foi 2 dígitos. Não parece absurdo, mas a empresa carrega bem, né? Esse ganho de. A gente já vai ver, um dos pontos mais positivos foi o ganho de margem, especialmente margem bruta, porque o custo caiu, né, do CPV. Tá? A receita foi boa, nada demais. Mas um ponto negativo pra vocês colocarem ali na listinha é que
o volume, ele tá fraco, né, esse crescimento de receita, ele vem principalmente do preço, repasse de preço. E aí, quem acompanha o canal já tá careca de saber, né, quando a empresa só cresce por conta do preço, o que que normalmente acontece? O custo sobe junto também, né, ao longo do tempo. Aqui no caso, até que não, né, a margem bruta até abriu bem nesse trimestre, mas você quer ver uma empresa, assim, evoluindo, crescendo volume principalmente, tá? Preço também, é óbvio, poderia ser uma estratégia de agregar valor ao produto, falar: "Não estamos vendendo mais, mas estamos, né, ganhando margem, ganhando, né, apreciação do produto", não é o caso da Grendene, né, não parece. Então isso aqui é um dos sinaizinhos negativos desse resultado, o crescimento vem mais de repasse de preço, tá? Agora, o grande ponto positivo foi esse, da margem, tá? Porque o CPV acho que até caiu de um ano para o outro, e aí o impacto é muito grande no lucro bruto, no EBITDA, no lucro líquido, tá? Né? Em todos, em termos de crescimento, em termos de ganho de margem. A parte do resultado financeiro dela é algo à parte, né? Como eu disse, ela tem um caixa imenso, para quem não conhecia, né? Na faixa de 1 bilhão, lembrando que a empresa vale 5, tá? Então, um quinto da empresa é dinheiro, tá no caixa. E, cara, ela já tentou um pouquinho de tudo isso aqui, renda variável. Acho que ela continua investindo em renda variável, a gente vai ver lá depois. Mas já tinha umas ações da Oi, né? Umas coisas bizarras e tal. E agora ela tá com outra coisa bizarra que é desenvolvimento imobiliário, velho. Então, esse tipo de coisa da gestão, né? Desgasta bastante, assim, né? Diminui a fé que você põe na empresa. Pô, os caras inventaram de fazer empreendimento imobiliário, velho. Você não quer isso. Você quer que ela seja uma boa empresa de calçados. Se você quisesse uma empresa que fosse ganhar dinheiro com projetos imobiliários, você vai ver as construtoras da bolsa, tem construtora excelente. Então, para o investidor como a gente, não é legal como empresa comece a fazer alguma coisa meio que fora da área de competência dela. A não ser que ela seja excepcional nisso, né? Bem, é que normalmente não é o caso. Porque se você quiser, você consegue essa diversificação você mesmo, comprando outras empresas, né? Mas enfim, vamos voltar aqui, a gente já vai chegar lá. Então, eu acho que o grande ponto positivo, o grande fator que puxou esse resultado forte, tanto no ano quanto no trimestre, é o CPV, o custo dos produtos vendidos, que no trimestre ele até subiu 6%, né, mais pouquinho, mas no ano subiu só 2%, né? Então aqui aliviou muito e a gente já vai ver lá que eles vão comentar que houve queda no preço de matéria-prima, né? Aí você recupera a rentabilidade. Então, óbvio, legal, né? Margem bruta maior. Mas lembra da análise da M Dias no ano passado? Né? Cara, quando uma empresa melhora e é porque baixou o preço da matéria-prima, é uma melhora meio, né? Você quer que ela melhore vendendo mais, o consumidor querendo mais o produto, tendo mais apelo da marca, alguma coisa assim, né? Não porque baixou o custo, né? Tudo bem, é dinheiro, beleza. Mas não é um sinal assim de resiliência forte. Então, outro pontinho meio negativo, assim, né? O resultado bom que a gente discutiu aqui da Grendene no trimestre e no ano vem principalmente de queda no custo, porque aí é queda de produto comoditizado lá, as resinas e tal. Né, não é mérito da empresa, né? Então, é uma melhora, eu repetir a frase que eu usei na análise de M Dias lá, né? Melhora conjuntural e não estrutural, tá? E aí foi o suficiente para carregar o resultado por toda a DRE, lucro bruto crescendo 15%, quase ganhando margem, foi embora, tá? Porque uma coisa que eles fazem bem, até que eu tô fazendo esse paralelo com a M Dias, né? Mas uma coisa que eles fazem bem também é controlar a despesa. Isso a Grandene sempre fez bem, tá? Isso tem que dar um mérito para eles, tá? Resultado financeiro, como os caras têm caixa, né, positivo, tal, no final, um bom crescimento de lucro, tá? 30%. Mais que tem. Então, mais detalhes sobre volume de pares, né, que fraco, né? Então, o ideal no ano, aqui a gente vê o acumulado do ano, caiu, né? Isso não é um sinal muito bom, a gente já discutiu isso. Dá para ver aqui que o câmbio ajudou bastante nesse último tri ser forte. Porque o resultado em. Não, peraí, isso aqui é receita por par. Mas o resultado em dólares, a gente já vai ver lá, ele cresceu muito. Ou, desculpa, o resultado em reais de exportação ele cresceu bastante, ó, né? E em dólares menos, ou seja, né, o câmbio ajudou. Mas vamos ser justos, né? Não foi só por causa de câmbio que melhorou o resultado, tá? Então as margens todas melhoraram, que vieram a reboque da melhora da margem bruta. Então isso que é importante você entender. Melhorou um ponto, aí você vê 5 indicadores melhores, né? Mas tudo por conta daquele ponto, né? Não é que ela melhorou em todas as linhas, né?
Isso é importante entender. Você vê o câmbio, né, ajudou bem, né, o dólar final bem mais alto. E vamos adiante, tá? Mais umas coisinhas assim esquisitas. Eles falando ali de dificuldades, é normal, padrão, sempre tá assim e tal. Esse gráfico me assustou um pouco, tá? Uma visão sell-in e sell-out da divisão um, acho que as marcas no Brasil, menos a Melissa, se eu não estiver enganado. Acho que é isso aqui, ó. Né, todas menos a Melissa. O sell-out deles está muito ruim, queda, né? Nos últimos 2 trimestres, uma queda forte. O segundo ficou no 0 a 0 e o primeiro tri foi negativo. Isso aqui não é animador, tá? Esse é um ponto negativo importante. E, né, quem já é no canal já sabe a diferença, né, de sell-in para sell-out. Se você não sabe, veja os vídeos aí no passado, da Ipera, de outras empresas, da Asas mesmo e tal. Cara, preocupa isso aqui, não preocupa não? É legal, outra coisa que eu sempre tenho que destacar da Grendene é que a gestão, ela, via de regra, sempre foi transparente, né? Então, naqueles anos de que o resultado piorou muito, eles não se esquivaram muito igual outras empresas estão fazendo aí, né? Sempre falaram que veio ruim e tal, vamos trabalhar para melhorar, mas foram transparentes. Isso aqui é uma coisa que eles não divulgavam antes, né? Faz tempo que eu não vejo o resultado da Grendene, mas eles não divulgavam isso aqui. E, pô, eles poderiam não estar mostrando, né? Mas não é um bom sinal você tá com um sellout tão ruim. Isso aí tem cara de que vai vir uns resultados ruins pela frente aí a hora que precisar equalizar estoque, né? Então isso aí é preocupante, tá? Mais do que um sinalzinho um negativo, é preocupante. Que mais? A Melissa é menos pior, né? A Melissa é uma marca um pouco melhor deles e tal. Teve um período bem forte, né? De resultados aí. Talvez contribuiu para esse ano ser mais positivo. Mas fechou o ano fraco também, né? É difícil, enfim, às vezes, né, base de comparação e tal. Por falar em base de comparação, em algum momento eles comentaram, né, que pô, o quarto tri do ano passado foi bem fraco, então esse quarto tri ter sido muito forte tem esse impacto da base de comparação fraca. Ó, de novo, né, um ponto positivo para a gestão, porque eles podiam ter omitido isso e exaltado que o resultado melhorou muito, né? Então, mais um ponto legal para a transparência da gestão, mas um ponto negativo para o resultado, né? Que ele está parecendo melhor, que a base de comparação foi bem fraca. Mas, de qualquer forma, a Melissa está bem melhor, né? Mas também não fechou o ano bem. É muito estranho isso aqui, nesse descasamento de sell-in e sell-out é muito grande, 40% de crescimento de sell-in e queda de 7%. Né? Uma hora isso aqui não sustenta, né? Todos os trimestres. Bom, aqui foi o contrário, né? Mas, né, esse ano, bom, no geral, né? Tá aqui o resumo do ano. Eles venderam bem mais pro sell-in, então uma hora, né, dá uma equilibrada nisso, tá? Exportações. Quando deu o problema da Grendene lá atrás, ela começou a não crescer mais, que ela perdeu venda, dava pra ver claramente. Eles nunca detalharam o que, que aconteceu, não que eu tenha visto, né? Quais foram os problemas, mas estava claro que era relacionado com exportação. Eles tinham perdido algum espaço ali de exportação, porque você comparando, eles nunca disseram agora o problema, mas você comparando as informações, não, caiu nas exportações e provavelmente de calçado barato, tá? Porque o ticket médio da Grendene começou a subir, né, quando ela começou a perder venda. Ou seja, né, ela deixou de vender produto com um ticket mais baixo, tá? E, cara, isso também não é muito animador, né? Porque, enfim, né, você vai concorrer com um calçado chinês, esse tipo de coisa. Porém, tem um ponto positivo. Eu falei que tinha pontos positivos, negativos, animadores nesse resultado. Deixa eu ver se tá aqui, se tá mais pra frente. Que é os dados de exportação. E foi outro lugar que dava pra ver. Nossa, eu não sei onde é que tá agora. Eu vou ficar procurando essa porcaria aqui, já que eu comecei a falar. Tá lá atrás. Acho que é isso aqui. Né? Já que eu já comecei a falar, vamos embora. Esse aqui é uma comparação. Ele sempre coloca esse parágrafo no release. Que dava pra ver quando ela tava dando ruim lá atrás. Porque eles têm uns dados aí de uma associação, do Ministério de Comércio Exterior e Associação de Calçados, sobre exportações em geral, né? De calçados do Brasil. Então, ó, o dado, né? As exportações de calçados, né? Um trimestre contra o outro, né, caíram 8% em receita, 7% em volume e 1,3% em preço, né? E aí o que, que aconteceu? O resultado da Grendene era sempre pior do que o resto do mercado. Então era um sinal concreto que estava vindo pior.
Aqui, eu faz muito tempo que eu não via isso, a Grendene foi bem melhor, né. Aumentou 11% na receita em dólar, 12 no volume de pares e preço médio foi um pouquinho pior, ou um pouquinho melhor que o resto do mercado. Então esse seria uma outra informação, assim, né, fora da DRE, positiva para a empresa, que o negócio tá difícil para todo mundo e eles performaram melhor que os outros. Só tem que cuidar com o tal da base de comparação, né? Se você quiser fazer uma análise mais aprofundada da Granene, dá uma olhada nesse quarto tri de 23. Bom, se você quiser, a gente pode fazer agora, né? Tô fazendo aí várias coisas fora do script aí. Eu preparo os vídeos e depois dá vontade de fazer umas coisas diferentes. O site de RI da Granene também é um pouquinho diferente. Eu quero quarto tri de 23, é isso aqui. Vamos procurar aquele parágrafo lá. Como é que é? MD. Importações apresentaram aumento no preço médio, queda na receita e no volume de pares. A Grendene caiu bem, foi bem pior o preço médio. Foi pior a queda na receita em dólar, né, de 18 para 24. E o volume de pares foi meio flat, né? Então, ó, você vê que eles tinham 27% das exportações de calçado, né? Perderam um pouquinho. Então, assim, claro, isso aqui impacta, né? Você vê que o crescimento nesse quarto tri de agora, né, era em cima de uma base que foi ruim, que foi pior que a do mercado. Mas minimamente, né, ainda tá com uma participação um pouquinho maior nas exportações aí de calçados brasileiros. Então, foi melhor. Esse é um ponto positivo, tá? Mesmo fazendo essa comparação que eu não tinha visto ainda. Você vê que foi ruim o quarto tri de 23 mesmo, né? Foi pior que o mercado. Mas, né, enfim. Também não é como se tivesse sido bizonhamente ruim, né? Pelo menos aparentemente. Enfim, vamos voltar lá pra cima que eu perdi o foco aqui. Comecei a falar de outra coisa. Então a gente viu o sellout não muito bom. O que mais? Outra coisa pra comentar desse resultado. Esse resultado tinha muita coisa pra comentar, né? Isso foi uma boa escolha pro vídeo de domingo. Lembra dessa lei aqui, né? A gente já viu em várias empresas, Grupo Mateus, na própria VEG, né? Do vídeo de sexta, com o fim de algumas subvenções, né? Tributando incentivos fiscais, né? Para PIS e COFINS. Eles perderam um pouquinho também, tá? Não foi nada significativo, tem uma reconciliação ali depois. Foi nada, né? Que fazia diferença para a Grendene, mas eles perderam um pouquinho de resultado. Só para destacar aqui. Na VEG acabou que foi o maior resultado, foi lá. Na VEG teve uma outra questão também, né? Da empresa da Suíça lá e tal. Enfim, receita a gente já viu, um bom crescimento. O grande destaque para o CPV, tem um gráficozinho aqui do CPV, né, que é bom. Tá? Enfim, você vê o grande fator aqui, dá para ver a queda na matéria-prima, né? Então, é isso que eu falei. Claro que é positivo a empresa melhorar, né, o dinheiro que ela ganhou, né? Mas veio para uma coisa que não é mérito dela, né? É uma melhora conjuntural. Então, não é tão animador assim. Voltei pro ponto certo? Voltei, né? Tá certo. Então, aqui a gente consegue ver as despesas operacionais, que aqui sim tem que destacar que a empresa, a Grendene faz um trabalho bom, tá? Eles nunca perderam a mão de despesa, então acaba que seguraram bem a onda, né? Não estamos falando de uma empresa que não cresceu, né? Mas ela podia ter piorado, podia ter despencado aqui, caso ela não tivesse acertado sempre, né? Ter as despesas sempre ali na ponta do lápis, tá? Poderia ter sido pior. Não, dinâmica de mercado, salinha, sellout, nada demais. É meio fora de ordem aqui, né, também. Mas enfim. Destacando o comércio digital, aqui a gente vê o quanto a empresa está para trás, né? 5% de penetração canal online. Você lembra da Vulcabras? A Vulcabras, em determinado momento, estava nesse nível, uns 3%, né? Eu falava, pô, né? Muito pouco, ela não seguiu a tendência de Arezo e tal. O Cabrais hoje já tá lá quase 20, né? Já é das empresas brasileiras com maior penetração de vendas online. Então os caras fizeram um baita de um trabalho e cresceu bastante isso aqui. Grendene não. Grendene, alguns anos atrás, na época da pandemia ali, que tava todo mundo falando de digital, mini channel, eles começaram a colocar no release também. Não, a gente quer o mini channel, canal digital.
Só que olha só, 5 anos depois da pandemia, pra lugar nenhum, né. Estranho falar isso, né, já faz 5 anos a pandemia. 5 anos depois, não cresceu. Se pegava a Vulcabras, que tinha antes da pandemia para hoje, aumentou muito, né, aqui crescimento muito fraco, muito modesto. Beleza, né, tá crescendo, mas enfim, tá muito para trás, né, muito para trás. Algumas marcas, a Melissa, Zaxi, Grenda, Ipanema, até a Zaleia, né, que os caras pegaram da Vulcabras, falar em Vulcabras, né, e nada, Disney, enfim. Seguindo, vambora. Seguindo e voltando para falar de receita, né, vem e vai aqui o release. E já falamos tudo que tinha pra falar de receita, né, o fato de ter vindo de preço e não de volume não é tão bom assim, ou quanto caiu o share de export não share, né, mas o revenue share, né, a parte da receita que vem de exportação, bem fraca, né, voltou a ser um pouco mais forte esse quarto tri, mas no geral, né, piorou muito. Mercado interno, mesmo comportamento, né, não tá vendendo mais no mercado interno em volume. E exportações, né, o volume até caiu, mas o que ganhou foi mais no preço e no câmbio, aí, no caso de exportações. Né? Esse parágrafo que eu dei aquela pausa lá para comentar, que é positivo, por mais que tenha base de comparação desfavorável e tal, mas é um dos pontos positivos, o resultado da Grendene. Enfim, receita de vendas, que mais? Custo dos produtos, né? Aqui mais detalhe, o custo, né, foi uma evolução muito boa, com queda no valor da matéria-prima, que a gente viu naquele gráfico lá de cima, né? Então, claro, isso aqui foi o que mais proporcionou a melhora nos números. E a notícia ruim é porque não foi uma competência da empresa, né? Foi algo externo. Olha lá, o preço da resina de PVC, que é o principal item né, da matéria-prima deles lá, né? Ao longo do ano foi caindo. Então, o lucro bruto fechou forte, com boa margem, cresceu o lucro bruto, uma tendência ascendente, essa parte aí, muito bom. Despesa com vendas, né, diluindo em relação à receita. Aí o resto da DRE anda sozinha, né, eles controlam bem as despesas. Aí cresceu bem, né, propaganda, sabe que os caras vão começar a gastar mais com propaganda? Porque esse foi um ponto também, quando ela começou a dar ruim, eles cortaram muito despesa de publicidade e propaganda. Aí acaba rolando um tiro no pé, né? Acaba comprometendo o futuro da empresa. Mesmo despesa geral administrativa, ó, controladinho. Eles podiam, ó, esse ano tá melhor de resultado, né? Gastar um pouco mais. Mas controlaram bem, então isso é positivo também da gestão da Grendene. E aí chega nas métricas de resultado operacional, né? Eles sempre falam que eles gostam de trabalhar com EBIT porque o CAPEX deles é basicamente de manutenção, né? Que é meio triste isso, mas enfim. Então, um bom crescimento de EBIT, ganho de margem, bonitinho. Esse recorrente, eles estão ajustando aqueles itens lá que mudaram, principalmente da legislação. Bom, aqui tem todos os itens, né? Mas é mais, acho que o impacto lá da. Tem os investimentos imobiliários, né, velho? Meu Deus, isso aqui ainda complicado. É igual a notícia da Melius, né, no vídeo de ontem lá, investindo em Bitcoin. Você fala, complicado. Mas enfim, EBITDA, mesma coisa que o EBIT, né? Não vai dar muita diferença para eles. E no resultado financeiro, né, que chegou para a gente comentar, durante um tempo eles ensaiaram fazer umas gambiarra com investir em renda variável, né? Agora a impressão que dá é que eles tiraram o pé do acelerador de investimento em renda variável, porque eles viram que ia dar besteira, né? Eu não lembro, não tenho certeza, mas não foram eles que investiram em Oi, umas doideiras dessa aí? Não lembro agora de cabeça, mas tinha um lance desse aí sim, tá? Agora você vê que é bem menos, né, a renda variável do que as outras aplicações financeiras, né? Mas, tipo, só de ter COI aqui, cara, incomoda um pouco, viu? Não é muito interessante. E entra o resultado do investimento imobiliário deles, né, via SPE, entra por equivalência patrimonial. É o que eu falei, mesmo que os caras sejam, né, os mestres do desenvolvimento imobiliário, cara, a gente como investidor de fora, né, você quer que a Grendene se esforce em ganhar dinheiro vendendo calçado, não comece a fazer empreendimento, né? É porque eles estão loucos para rentabilizar esse bilhão que eles têm aqui. Eles não conseguem, né? Distribuir um pouco uma época, pagar imposto, tentar investir em renda variável, né? Devem ter visto que era roubada, né? Que ia perder dinheiro. Agora estão tentando imobiliário, eles precisam achar um jeito de rentabilizar.
Os caras não conseguem. A pergunta que eu faço, né? Eles não conseguem investir em calçados, velho? Sei lá, comprar outras empresas, porque aumentar a capacidade de fabricação não tem porquê, né, velho? Não vende, né? Não faz sentido, mas sei lá, velho, comprar outras empresas, fazer aquisição, alguma coisa com esse dinheiro. Não consegue, velho. Precisa recorrer a. Daqui a pouco eu vou comprar Bitcoin também, pô. Então, assim, pra mim, né, ainda é um negócio bem negativo aí sobre a gestão da empresa, mesmo que eu tenha, né, destacado várias coisas que eu gosto deles, né, mas essa parte do resultado financeiro não é legal. O lucro líquido foi bom, né, os outros números vieram legais, o capex dela é bem baixo, a geração de caixa é boa, né, ela não tem capex quase, né, não tem dívida, então entra bastante caixa. Ela distribui tudo que ela pode como dividendo. Aqui, ó, ela tinha um caixa monstro, distribuiu bastante pagando imposto, mas vai acumulando de novo, né? Porque ela não tem o que fazer com o dinheiro. E mesmo assim, você vê que a cotação da empresa não andou nos últimos anos, né? Pra você ter noção de como. Tudo bem, né? A gente está vendo aí uma apreciação de múltiplos bem baixa, né? Historicamente e tal, ok, entendo isso, mas reforço o meu ponto lá. Não adianta, né? Empresa que não cresce não gera valor. Ah, mas ela distribui dividendos. Vocês estão vendo, né, o que acontece. Ok? Então ela paga tudo que ela pode de dividendo, fora as reservas de incentivos fiscais, e mesmo assim sobe o caixa. Tá aí, né, os pagamentos, dividendos e tal. Teve o lance lá da Global Brands, que não tá indo muito bem. Né, não é legal. Dá a impressão que tudo que eles tentam fazer de alguma coisa diferente não vai pra frente, né? E-commerce não cresceu. Essa Global Brands, né, que era uma iniciativa de vender fora do Brasil, não foi muito. O parceiro que eles tinham lá da 3G saiu. Complicado, né, velho, a Grandene, né? Vem um ano melhor, é verdade, é mérito, tudo, mas você está animado com o futuro da Grandene? Esse é o ponto, né? Eu não fiquei muito não vendo esse resultado, né? A gente viu muitas coisas para comentar, né? Vários pontos, umas coisas legais, outras nem tanto, né? Aquele sellout lá achei bem ruinzinho, incomodante, né? Os investimentos imobiliários não gosto. Vamos ver aqui o último ano fraco, né? Receita e volumes praticamente estáveis. Esse ano que mudou foi a receita, os volumes continuam estáveis, né? O CPV já estava reduzindo, então melhorou um pouco. A geração ainda é sólida, ainda tem valor em caixa. Anos fracos sem muita perspectiva futuro. Esse ano, por mais que melhorou o resultado, eu continuo com essa sensação de sem muita perspectiva, né? Olha lá o que eu escrevi. Não é mais uma empresa interessante há uns bons anos, né? Os caras ficam loucos, cara. Incrível, né? Tudo bem, você tem uma interpretação diferente, ótimo, você pode colocá-la aqui, a gente pode discutir se for o caso. Né? Tipo assim, eu aceito o cara chegar e falar assim, não, mas o ano foi melhor, né? A gente viu algumas coisas boas ali de recuperação de margem, né? Ah, eu destaquei para vocês todos os pontos, né, que eu achei negativo, então para mim ela continua sendo uma notinha 3 aqui. Poderia colocar uma nota 4 baseado nessa melhora do 2024, especialmente o trimestre? Poderia, né? Mas você sabe que é uma nota 4 meio provisória, né? Tem que sustentar. Esse trimestre em especial que foi muito bom, né? O ano um pouco melhor. É de novo uma melhora que parece conjuntural, não estrutural. Só que não, né? Os caras não têm argumento nem para isso, né? Fica, né, só falando merda mesmo. Mas enfim, vendo que finalmente um ano bom, foi um pouco melhor. Foi sorte. Vai melhorar, só o futuro dirá. É, não é isso, assim. Foi uma melhora, mas tá muito frágil você pensar que vai crescer. Que, tipo, daqui pra frente é só crescer, né? Grendene apresentou um sólido desempenho, crescimento expressivo no lucro operacional e financeiro. Tá. Melhora na margem bruta, expansão no mercado externo impulsiona os resultados, é verdade. De onde veio o resultado? Faltou, né, o bullseye, que era dizer o CPV, né? Mas ok. Aumento da receita e gestão eficiente de custos mostraram a resiliência da companhia. Tá, foi bom. Ok, no geral, bom comentário aqui, né? Vamos atualizar o nosso. Será que vai vir gente xingar esse ano de novo? Do ano de 2024. Vamos ser justos, né? A Grande N teve um resultado bem melhor do que os
anos anteriores, é verdade, né. O ponto não, né, foram vários pontos ruins, né. Deixa eu colocar assim, o principal motivo da melhora de resultados foi a queda nos preços das matérias-primas, tem hífen, né, enquanto a empresa aumentou o preço dos produtos, né, isso é importante, porque ela poderia não ter conseguido aumentar o preço dos produtos, né. Preço dos produtos, mas crescimento de receita veio apenas dos preços, volumes continuam estagnados, né. Despesas, as despesas administrativas estão bem controladas, o que sustentou o bom resultado ao longo da DRE. Que mais? Alguns sinais como sellout fraco, o que mais que foi negativo? Bom, exportações foi positivo, né, foi difícil listar aqui bonitinho. Sellout fraco, volumes estagnados, parceria internacional não dando certo, né, botando uma maneira bem genérica, não são muito animadores. Parceria nacional. Tem que ser justo também colocar, né, empresa continua gerando caixa. Os investimentos imobiliários a gente coloca, né, coloca assim. Líquido continua grande, um monte de item na Grendene, né. Acompanhar de perto os desenvolvimentos movimentos imobiliários, continuam gerando caixa e distribuindo dividendos, ainda que não gere valor para o acionista. Ele teve um ano bem mais positivo, mas muitos dos sinais não são tão animadores para o futuro, indicando que talvez tenha sido uma melhora muito mais conjuntural do que estrutural, né. Ah, então seria muito importante que a empresa mostrasse mais melhoras, sinais de melhora em relação à atividade operacional para dar um sinal mais consistente que poderia estar, eh, entrando em uma trajetória de crescimento, né. Zinha e tá tudo mais. Isso foi bom, foi. Nossa, perto do que estava, com certeza foi bem melhor. Mas, né, foi a mesma coisa que eu escrevi para o Dame Dias no ano passado, e o que aconteceu desculpa, em 2023, né, o que aconteceu em Dias no ano passado veio bem ruim, né. Muito parecida a história das 2, inclusive.
E para fechar o vídeo, né, não adianta ir lá, reclamar, xingar, ficar putaço, cara, o mercado ele não aceita desaforo, né. Você pode vir brigar na internet, falar o que for, sua empresa não gerar valor, você vai passar 6, 7 anos, 8 anos, 10 anos, 15 anos, né, sem gerar valor. Aí não adianta ganhar discussão na internet, né, o teu dinheiro não vai a lugar nenhum. Então, né, você pode achar que tem a razão que for, né, o mercado ele não tolera desaforo, certo? Então isso, foi bom, legal ter visto a Grendene de novo, né, deu pra dar uma olhada em alguns pontos, né, fora ali da DRE. A DRE dela é bem simples, pra falar bem a verdade, né, a análise contábil da Grendene não tem grande dificuldade. Aí a gente discutiu esses outros pontos, né, umas coisas favoráveis, mas muitas duvidosas. Pra mim ainda não tá nada sólido, né, nada consistente, igual eu usei o termo ali, de que ela tá se recuperando. Vamos ver, mas se ela engatar mais um ano melhor, mostrar alguma melhora ali de volumes, alguma coisa assim, ué, né, pode, eu não tô dizendo que ela não pode melhorar, eu sempre falo aqui, né, quando as empresas melhoram, a gente vem aqui e fala: "Esse foi um resultado melhor da Grendene", mas não tá passando muito confiança, vamos ver os próximos aí, ver o que acontece com a empresa, né. Então pessoal, por hoje era isso aí, grande abraço aí pra todo mundo, e até os próximos vídeos, valeu!